Imagine descobrir que existe uma força invisível controlando a vida da maioria das pessoas. Uma força que destrói sonhos, cria medo, prende pessoas na pobreza e impede milhões de alcançarem seu verdadeiro potencial. Foi exatamente isso que Napoleon Hill tentou revelar nesse livro extremamente polêmico. O livro foi escrito em 1938, mas ficou escondido por mais de 70 anos porque seu conteúdo era considerado perigoso demais para a época. E quando você entende as ideias desse livro, começa a enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. O encontro com o diabo. No livro, Napoleon Hill cria uma entrevista simbólica com o próprio diabo. Mas aqui, o diabo não representa necessariamente uma criatura religiosa. Ele representa medo, dúvida, procrastinação, manipulação, controle mental, pensamentos negativos. Durante a entrevista, o diabo revela como controla a mente da maioria das pessoas sem que elas percebam. E segundo ele, a maior arma usada contra a humanidade é o medo. O medo controla vidas inteiras. O diabo explica que existem vários tipos de medo: medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo da rejeição, medo da morte, medo do fracasso. Esses medos fazem as pessoas desistirem dos sonhos, aceitarem vidas medíocres, viverem presas na procrastinação. Muitas pessoas nunca tentam algo novo porque têm medo de falhar. Outras vivem buscando a aprovação dos outros. E algumas passam a vida inteira apenas sobrevivendo. O maior segredo, a deriva. Uma das ideias mais poderosas do livro é o conceito de deriva. Segundo o diabo, a maioria das pessoas vive à deriva, ou seja, sem propósito, sem metas, sem controle mental, vivendo no automático. Elas acordam, trabalham, reclamam, se distraem e repetem tudo novamente. Sem perceber, passam a vida inteira sendo controladas pelo ambiente. E aqui está a parte assustadora. O diabo diz que pessoas sem objetivo definido são as mais fáceis de manipular. Como o sistema controla as pessoas, o livro também critica fortemente o sistema. Napoleon Hill fala sobre escolas que matam criatividade, mídia que espalha medo, pessoas negativas, ambientes tóxicos, influência social. Segundo ele, desde pequenos somos treinados para obedecer, não questionar, seguir padrões, aceitar limitações. E poucas pessoas realmente param para pensar: quem está controlando minha mente? A procrastinação destrói sonhos. Outro ponto muito forte do livro é a procrastinação. O diabo diz que ama pessoas que deixam tudo para depois, porque quando alguém procrastina, perde oportunidades, enfraquece a autoestima, cria ansiedade, destrói o próprio potencial. E o pior, quanto mais uma pessoa procrastina, mais difícil fica agir, o hábito mais perigoso. Segundo o livro, hábitos negativos criam prisões invisíveis. Pessoas repetem pensamentos negativos, desculpas, preguiça, distrações, vitimismo, até que isso se transforma em identidade. E então elas começam a acreditar que nasceram para sofrer, não conseguem mudar, sucesso é para os outros. O poder do propósito, Napoleon Hill afirma que pessoas com propósito forte são difíceis de controlar. Quando alguém tem metas claras, disciplina, visão, autocontrole, ela deixa de viver à deriva e começa a comandar a própria mente. O livro deixa claro que quem não controla na própria mente acaba sendo controlado pelo mundo. A importância da autodisciplina. O autor mostra que a autodisciplina é uma das maiores armas contra o fracasso, porque disciplina vence o medo, vence a procrastinação, vence a distração, cria liberdade. Enquanto pessoas sem disciplina vivem presas aos impulsos, o ambiente muda tudo. Outro ensinamento poderoso do livro: seu ambiente influencia sua mente diariamente. Se você vive cercado de negatividade, pessoas sem ambição, reclamações, pessimismo, sua mentalidade será afetada.
Por isso, Napoleon Hill fala sobre proteger a mente. Nem toda voz merece espaço na sua cabeça. O segredo das pessoas bem-sucedidas. Segundo o livro, pessoas que alcançam grandes resultados possuem algo em comum. Elas aprendem a pensar por conta própria. Elas não seguem multidões cegamente, questionam, observam, controlam emoções, protegem a mente e, principalmente, não deixam o medo tomar decisões. A batalha ela acontece dentro da mente. Talvez a maior lição do livro seja essa. O verdadeiro inimigo não está fora, está dentro da própria mente. É a voz que diz, você não consegue, deixa para amanhã, não vale a pena tentar. E poucas pessoas percebem que passam anos sendo destruídas pelos próprios pensamentos. Existe uma razão pela qual tantas pessoas vivem presas no medo, na procrastinação e na dúvida. E talvez você esteja sendo controlado sem perceber. Nesse vídeo, você vai descobrir os ensinamentos ocultos do livro Mais Esperto que o Diabo, uma conversa perturbadora sobre medo, manipulação mental e o poder de controlar a própria mente. Depois desse vídeo, você nunca mais verá o mundo da mesma forma. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e prepare sua mente. Porque o que você vai ouvir agora pode despertar algo dentro de você. O controle da mente é a chave de tudo. Durante a entrevista simbólica, o diabo afirma algo perturbador. A maioria das pessoas nem percebe que está sendo controlada. E isso acontece porque elas nunca aprenderam a dominar a própria mente. Segundo o livro, pensamentos repetidos se transformam em hábitos. Hábitos se transformam em comportamento. E comportamento se transforma em destino. Por isso, tantas pessoas vivem anos inteiros repetindo os mesmos ciclos. Começam e desistem. Sonham e não agem. Reclamam, mas não mudam. Elas acabam vivendo presas em padrões invisíveis. Napoleon Hill mostra que quem controla sua mente controla sua vida, mas quem não aprende isso vive sendo influenciado por medo, opinião dos outros, mídia, distrações, impulsos emocionais, a energia da negatividade. Outro tema muito forte do livro é o impacto da negatividade. O diabo explica que pensamentos negativos enfraquecem o ser humano lentamente. Pessoas negativas perdem energia, perdem criatividade, perdem coragem, perdem esperança. E aos poucos, começam a aceitar uma vida pequena. Por isso o autor alerta sobre conversas negativas, notícias excessivas, pessoas pessimistas, ambientes tóxicos. Tudo isso alimenta medo e insegurança. E uma mente dominada pelo medo dificilmente consegue prosperar. O perigo da opinião alheia, uma das maiores prisões mentais é o medo da crítica. Muitas pessoas deixam de criar, empreender, estudar, aparecer, tentar algo novo, apenas porque têm medo do julgamento dos outros. Napoleon Hill deixa claro que pessoas extraordinárias quase sempre foram criticadas. Quem tenta agradar todo mundo acaba abandonando a própria identidade. E isso cria vidas vazias. A mente preguiçosa procura conforto. O livro também mostra que a mente humana naturalmente procura o caminho mais fácil. Por isso, tantas pessoas procrastinam, evitam esforço, fogem da dor, preferem distrações rápidas. O problema é que conforto excessivo destrói potencial, enquanto a disciplina fortalece a mente. Segundo Napoleon Hill, toda evolução exige desconforto, o vício nas distrações. Mesmo sendo escrito há décadas, esse livro parece prever o mundo atual. Hoje, milhões de pessoas vivem presas em distrações constantes, redes sociais, vídeos curtos, excesso de entretenimento, comparação, consumo sem consciência. E quanto mais distraída uma pessoa está, menos ela pensa profundamente. O diabo explica que pessoas distraídas são mais fáceis de controlar, porque nunca param para refletir sobre propósito, futuro, escolhas, direção da própria vida. O poder da decisão rápida. Napoleon Hill também fala sobre pessoas indecisas. Segundo ele, pessoas fracassadas demoram para tomar decisões e desistem rapidamente delas. Já pessoas bem-sucedidas
Tomam decisões com firmeza, mantêm direção, não vivem mudando de caminho o tempo inteiro. A indecisão enfraquece a mente e muitas vezes a vida da pessoa não anda porque ela vive esperando o momento perfeito. A riqueza começa na mente. Outro ensinamento poderoso do livro é sobre riqueza mental. Antes do dinheiro existir externamente, ele precisa existir internamente. Pessoas pobres mentalmente acreditam que nunca conseguem, vivem reclamando, sentem inveja, têm medo de arriscar. Enquanto pessoas prósperas acreditam em possibilidades, desenvolvem habilidades, assumem responsabilidade, aprendem constantemente. Napoleon Hill mostra que pobreza mental cria pobreza material. O autocontrole separa pessoas comuns de pessoas fortes. O autor fala muito sobre controle emocional. Quem não controla raiva, impulsos, desejos, emoções, acaba destruindo a própria vida. Muitas decisões ruins acontecem no impulso. Por isso, autodisciplina é tão importante. Ela protege você de si mesmo. O hábito da reclamação. Uma das armadilhas mais perigosas é reclamar constantemente. Pessoas que vivem reclamando treinam a mente para enxergar problemas, enfraquecem a própria energia, entram em ciclos negativos. Com o tempo, isso se torna automático. O livro mostra que palavras têm poder. Aquilo que você repete constantemente fortalece dentro da sua mente. A importância da persistência. Napoleon Hill também deixa claro que grandes resultados demoram. A maioria das pessoas desiste cedo demais. Querem mudanças rápidas, resultados instantâneos, sucesso imediato. Mas crescimento real exige paciência, repetição, consistência. O problema é que muitas pessoas abandonam seus sonhos poucos centímetros antes da vitória. O fracasso pode ensinar mais que o sucesso. Outro ensinamento importante: fracasso não significa fim. Muitas vezes o fracasso amadurece, fortalece, ensina, prepara. Pessoas fortes aprendem com os erros. Conclusão: Mais Esperto que o Diabo é um livro sobre controle mental, medo e liberdade. Ele ensina que medo aprisiona, disciplina liberta, propósito fortalece, procrastinação destrói, pensamentos moldam destinos. O livro deixa uma pergunta poderosa: você está realmente controlando sua vida ou apenas vivendo no automático?